Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira, aqui no nosso momento devocional. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esta mensagem. Compartilhe esse devocional, aquelas pessoas que você sabe que não tem a prática, mas tem o desejo de ter a sua vida devocional, ter o seu momento devocional. Tudo começa pelo um começo. Então, comece aqui compartilhando esse devocional com outras vidas que precisam aí aprender e não somente isso, ser edificada, assim também como eu aqui do outro lado, sou muito edificada aprendendo aqui com o Espírito Santo. E o nosso tema desse devocional dessa segunda-feira é aproximando-se de Deus, aproximando-se de Deus. E se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do 1 ao 7, que diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, do 1 ao 7. E diz assim, vários conselhos práticos que Salomão ele vai estar dando. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais ao ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra das tuas mãos, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Salomão, só vou dar uma pinceladinha aqui, Salomão ele vai nos dar vários conselhos, né? Olha, quando você chegar, adentrar a casa do teu Deus, vigie, né? Vigie a porta dos seus lábios, vigie as suas palavras, porque no teu silêncio há mais sabedoria do que nas suas muitas palavras que você está. Quando a pessoa fala muito, ela quer demonstrar algo que ela vive em Deus, porque ninguém precisa ficar anunciando nem tocando trombeta daquilo que vive em Deus. Automaticamente daquilo que as coisas que você vive no Senhor, você vive no secreto, isso automaticamente vem a público. Não tem como, você não precisa falar algo do qual você não vive para ganhar likes, para ganhar privilégios. Não precisa disso. E se você fizer um voto, aqui é algo onde as pessoas pecam e pecam muito e feio. Se você fizer um voto ao Senhor, cumpra em fazê-lo o seu voto. Se você prometeu em dar algo para alguém, vai lá e faça esse algo para alguém. Ah, mas eu não falei nada, eu só falei para Deus. Pior ainda. Se você prometeu para Deus que ia dar algo para alguém, dê. Dê, porque Deus vai cobrar de você, Deus vai requerer isso de você. Mas se você fez um voto diante de Deus, eu não vou falar aqui porque voto é muito particular, é particularidade de cada um que faça o seu voto e cumpra o seu voto. Uma das coisas que eu sempre falo para você não esquecer, escreva o seu voto ou aquilo que você falou diante de Deus, o que você ia fazer. Escreva num papel, do qual todos os dias você vai pegar e você vai olhar para aquele lugar e você vai ver aquilo que você fez, aquilo que você prometeu diante de Deus. Então, Salomão está querendo dizer, era melhor você não ter feito voto nenhum para não ter pecado contra o teu Deus. E aí nós vamos entrar na exposição do texto. Ele vai dizer assim, ó, no Antigo Testamento havia algumas restrições práticas para alguém se aproximar de Deus. Por conta do pecado, a humanidade foi separada do seu Criador e precisou de meios que lhe permitisse, de alguma forma, esse acesso, cerimônias, rituais de purificação e sacrifícios de animais.
Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que antigamente, para o povo se redimir de seus pecados, havia um ritual de ano a ano em ano, para pedir perdão a Deus e para se conectar com Deus novamente por meio do sacrifício, né, de um animal puro, sem mácula, de um cordeiro. Hoje o sacrifício foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi, ele é e ele continua sendo o sacrifício que nos limpou, que nos purificou. E por causa de Jesus na cruz do Calvário, que ele se entregou como um cordeiro mudo, foi para o matadouro, não reclamou de nada, a Bíblia vai dizer. E ele se fez maldito em meu e teu lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para os romanos, isso era algo baixo. Era a pior morte de se morrer para o romano e a coisa mais baixa, mais suja, alguém ser morto, né, no madeiro, na cruz. E Jesus, ele fez isso no meu e no teu lugar. Talvez para a vergonha dos romanos, mas para nós não. Para nós não foi vergonha, para nós foi salvação, foi livramento, para nós foi libertação, para nós foi vida, para nós foi remissão dos pecados, que o pecado meu e o teu, da humanidade, caiu sobre Jesus. Por isso que Deus, ele vai se abster do filho, e o Senhor vai dizer assim, tem um dos salmos, dos salmistas vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Deus estava deixando muito claro para a humanidade, Deus não tinha deixado o seu filho, mas Deus estava deixando claro para a humanidade que quando a humanidade se contamina e decide pecar, porque até para pecar tem que tomar uma decisão, para andar nos caminhos do pecado e não escolher a Deus e não escolher em se aproximar de Deus. Tem que ter uma escolha da nossa parte. Ah, Laís, mas eu não escolhi. A carne é fraca. Não, você escolheu. Para você chegar onde você está, você escolheu. Você não vigiou. Se você quer fugir do pecado, não tem como fugir do pecado sem antes fugir da aparência do mal. Então, Deus estava deixando muito claro ali para a humanidade: eu não compactuo com o pecado. Eu amo meu filho que morreu na cruz. Aquele que se entregou, eu amo. Eu dei a melhor primícia a vocês. Mas eu não compactuo com o pecado. E porque o véu foi rasgado através de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Jesus, olha só, nós temos livre acesso para nos conectarmos com Deus, para nos arrependermos através de Jesus. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Não existe atalhos. Não existe diversas portas, existe uma porta. E essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um caminho, não existe os caminhos. É apenas o caminho. E só existe um, que é a vida. Não existe várias vidas. É a vida. Jesus Cristo. Se você quer ter vida, se você quer ter não somente viver, para viver os planos que Deus tem para sua vida, você tem que passar por Jesus. Se você quer ser liberto, você precisa passar por Jesus para chegar até Deus, para ser liberto. Se você quer ser curado, você precisa ter Jesus na sua vida, para você chegar até Deus e ser curado. E eu não estou falando aqui somente de uma cura física, estou dizendo muitas pessoas estão sofrendo de curas psicossomáticas, doenças psicossomáticas, estão sofrendo de depressão, síndrome do pânico, de ansiedade, estão sofrendo de várias doenças da alma. E tem outras doenças da alma que refletem no corpo, que são pessoas e vidas que não liberam perdão. E a falta de perdão, quando você deixa de perdoar, a falta de perdão é o câncer da alma. Ela vai te corroendo e vai te matando aos poucos. Jesus perdoou seus pecados. Quem é você melhor do que Jesus para não perdoar o pecado do seu irmão, do seu próximo, talvez de algum parente? Não. Perdoe. Se você não perdoa, Jesus também não te perdoa.
A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, deixa muito claro que se você não perdoar, Jesus também não te perdoa. E aí, como eu viver? Não adianta querer ficar fazendo ritual, promessas. Não adianta querer ficar fazendo votos e mais votos se você não está cumprindo o básico. Deus não aceita. E o mais grave, além de não aceitar seu voto, não aceita as suas primícias, o seu dízimo e a sua oferta. Aí eu sei que vai dizer, então não vou dizimar, não vou mais ofertar. Faça a sua parte. Laís, mas se Deus não aceita, continue fazendo, porque isso é uma ordenança divina. Ah, então quer dizer que isso poupa um pouco a minha culpa? Não, você tem que perdoar. Uma das coisas que eu sempre falo aqui nos devocionais, até mesmo em palavras que o Senhor ele vai me dando, que no básico nós não vamos errar. No básico nós não vamos pecar. Ah, vamos errar nas coisas grandes? Pode ser que nós erramos nas coisas grandes. É muito mais fácil, eu sei que nós vermos um buraco, uma cratera na frente do que ver pedrinhas na frente, pelo meio do caminho. Só que essas pedrinhas, elas dão sinais. As pedrinhas dão sinais daquilo que ela pode te levar a cair lá na frente. E isso fazer com que você não se aproxime de Deus e se afaste de Deus. Né? O tema desse devocional é aproximando-se de Deus. Então, em pequenas atitudes, eu posso me aproximar de Deus, fazendo o básico, cumprindo princípios e não quebrando princípios. E olha isso a discussão que vai dizer. Deus é santo e odeia o pecado. Odeia o pecado. As nossas transgressões são uma ofensa ao caráter do Senhor. O homem pecador não pode se aproximar de um Deus santo. Mas calma. Jesus nos deu esse acesso por meio da sua morte na cruz do Calvário. Os nossos pecados têm cheiro. Os nossos pecados têm cheiro. E além deles terem esse cheiro, eles sobem as narinas de Deus. Fere a santidade de Deus quando nós pecamos e não nos arrependemos. Olha só, fere a santidade de Deus quando não nos arrependemos. Graças a Deus que Jesus morreu em nosso lugar e hoje temos livre acesso por meio da cruz que Jesus tomou em meu e teu lugar. Tem até um louvor que vai dizer, eu tenho livre acesso. Eu fui redimido, aleluia. Vai falar do livre acesso, nós temos o livre acesso para chegar até Deus através de Jesus. Foi através de Jesus que os meus e os teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que o Senhor nos perdoou. E não é porque o Senhor nos perdoou que nós vamos ser autorizados agora por causa do perdão. Nós somos autorizados a pecar. Muito pelo contrário, óbvio que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar, nós vamos errar, vamos ter problemas, vamos ter lutas, mas também vamos ter vitória. Mas isso não é um passaporte, sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar vida. É que nós vamos fazer e andar de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque já temos o perdão. Não é isso. Nós precisamos andar uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Uma vida que vamos aproximarmos a cada dia mais dele, não se afastar mais dele. Porque para se afastar é muito rápido e muito simples. Deixa de ler a palavra, deixa de jejuar, deixa de orar, deixa de ir para os cultos. Rapidinho você já está no mundo. Rapidinho. Agora, para a gente buscar, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus ele é tomado às forças. Se você não tiver uma postura, se você não tiver uma decisão de escolha, de se aproximar de Deus, de querer estar na presença de Deus, o reino de Deus ele é tomado às forças. Nem sempre eu oro quando tenho vontade, nem sempre eu leio a Bíblia quando eu tenho vontade, nem sempre eu quero ir para a igreja quando eu tenho vontade. Eu faço tudo muitas das vezes sem vontade, para sentir vontade. Então entenda isso, muitas das vezes você vai ter que fazer coisas sem ter vontade, para que essa vontade seja gerada em você, porque quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você busca da presença do Espírito Santo,
mais você vai ter essa falta, mais você vai querer se alimentar. Mas quando você não cria essa rotina, quando você não cria o ambiente na sua casa, quando você não cria esse ambiente, quando você não prepara o ambiente, porque não é só chegar aqui e vir fazer, não, é preparar o ambiente. É preparar o lugar, é pedir para que o Espírito Santo de Deus venha, é pedir para que a presença do Senhor esteja aqui. O devocional, ele não começa aqui. Ele começa horas muito antes, ele começa. Eu pedindo para que o Espírito Santo se faça presente, para que vidas sejam alcançadas. Não é somente vir aqui e gravar e desligar e pronto e dizer mais um. Não, muito pelo contrário. Isso seria muito baixo e muito pouco da minha parte. Não é mais um devocional. Mas é a oportunidade que você tem de ser alcançado, de se aproximar da presença do Senhor. É mais uma oportunidade que você está tendo de saber que Jesus está às portas e Ele está voltando, Ele pode voltar hoje. Para mim, para você, pode nos recolher. E o que você está fazendo com a sua vida sabendo dessa verdade que não muda, que Jesus está voltando? Tem muitas pessoas que eu já ouvi que falam que não tá nem aí, não tá nem se importando para onde vai. A verdade nós precisamos pregar, ela nua e crua, as pessoas gostando ou não, precisamos pregar. Precisamos falar a verdade. Se as pessoas vão aceitar, o problema óbvio que não é nosso, a nossa parte nós fizemos. Não é lavar as mãos, mas é indicar e falar do caminho. Aí é a pessoa e Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que, não só do ímpio, mas aquele que morre sem a presença dele. É triste. É triste. Então que nós possamos ter a consciência, a maturidade de buscar pela presença do Senhor enquanto há tempo. E o objetivo vai dizer assim, quando o escritor de Eclesiastes fala sobre aproximar-se de Deus, ele se refere à ida ao templo para adorar e orar. Era requerido um alto padrão de reverência diante daquilo que seria o nível mais próximo do relacionamento do homem com Deus. E aqui é uma das coisas que eu mais tenho apreço. Ter reverência e temor pela presença do Senhor. Ter reverência e temor quando você se achega, se adentra à casa de Deus. E não só isso. O seu monte, talvez você não vá para o monte, mas o seu monte é o seu lugar secreto, é o seu quarto, talvez o banheiro. Não sei qual é o seu monte, aonde você faz para chamar a presença de Deus. Mas sim, ele vai falar em específico, né, ao templo, à casa de Deus. Precisamos ter reverência. Se tem uma coisa que a minha geração ela perdeu, foi reverência e temor. Perdeu-se reverência e temor. Certa feita eu estava vendo um culto, eu estava nem um culto assim pela live, eu estava vendo um history que uma irmã gravou e na frente dela uma pessoa estava descascando literalmente uma banana. E assim, isso me mata por dentro. Porque você não vai para a igreja parecendo que vai estar indo para um clube. Você quer comer, você come o que você quiser, você come na rua onde você quiser. Mas na casa de Deus, não. Te garanto que se você entrasse num tribunal, você não poderia comer qualquer coisa, você iria ter que esperar. A sua fome ia ter que esperar para você poder comer. Então tem coisas que eu realmente não aceito. Ai, vou mascar um chiclete. Falta de reverência na casa de Deus. Você tomar uma água, tudo bem. Até eu tomo uma água. Às vezes me deu sede, eu tomo uma água. Mas você comer, eu já tive pessoas do meu lado, colegas, pessoas que, algumas, mas uma delas em específico eu ganhei para Jesus. Se batizou, desceu as águas e simplesmente, gente, abriu uma papinha. E assim eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a imaturidade. Mas abriu e começou a comer, pegou uma colher e começou a comer.
E eu falei, que é isso? Aqui dentro você não se... Ah, mas eu tô com fome. Então você saia pra fora, você se retire e vai lá pra fora e coma. Ah, mas eu vou perder o culto. Você escolhe, é uma opção. Ou você tampa isso e para agora, ou você se retira. E como ela fala, nossa, Laís, você é radical. Irmãos, isso eu já ouvi por muitas vezes, que eu sou radical. Mas o inferno, ele é radical. E ele se apressa todos os dias para acabar com a sua vida e com a sua família. Todos os dias. O inferno, eles são estrategistas. Satanás e os seus demônios, os seus secretários, são estrategistas. Se você ainda não viu um vídeo, eu tenho um vídeo que eu falo aqui, declarado uma experiência que eu vivi em sonho. O Senhor me deu um sonho e depois o Senhor me fez viver esse sonho real, corpo, ó, vivo, em carne. Tem aqui algo que eu falei, nenhum, acho que tá escrito algo que eu nunca revelei e iria revelar agora, alguma coisa assim. Eu vivi na pele. Eu vivi na pele. E o inferno, ele trabalha 24 horas para poder te destruir todos os dias. E ele é certeiro. Se eu não for certeira nas minhas decisões com o Senhor, eu caio rapidinho nas astutas e ciladas do diabo. Já falei aqui também, contei uma experiência do qual uma vez eu tive que ir comparecer a um tribunal para uma colega da minha mãe. E quando nós chegamos lá, o policial estava na porta, uma mulher totalmente muito bem vestida e elegante. Porém, ela estava com uma blusa de alcinha. E quando ela chegou na frente do policial, não sei qual era a causa dela, eu não sei quais eram os motivos do qual estava fazendo com que aquela mulher estivesse ali. Mas aquela mulher perdeu uma causa, e poderia até ser uma causa grande, porque ela ficou desesperada. Ela perdeu uma causa por causa da vestimenta dela. Ela não entrou de qualquer jeito. E aí nós vamos pro culto e tudo tem que ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou porque tá calor demais, ou porque tá frio. E, gente, é a casa do meu pai, eu tenho liberdade. É a casa do teu pai, não é a casa da mãe Joana. Não é casa onde você chega de qualquer jeito, você faz as coisas de qualquer jeito, você adora de qualquer jeito, você se veste de qualquer jeito. Ai, vai essa roupa aqui. Não, é sempre o melhor. Ah, Laís, mas eu não tenho roupa. Não importa. Que você seja as mesas que você tem, mas que você esteja muito bem arrumado pro teu amado, pro teu Senhor. Não é para que ninguém veja. Até mesmo porque a igreja não é um desfile de Fashion Week. Você está lá para adorar. Não é errado você querer estar bem vestido e ter a melhor roupa. Não é isso. Tudo vai da motivação do seu coração. Mas se essa mulher, ela perdeu uma causa terrena, você imagina, por causa das suas vestimentas, você pode perder uma causa eterna. E pasmem, pode levar ainda outros a pecarem e Deus vai requerer de você por causa da sua vestimenta. Ah, Laís, mas é uma besteira. Você acha que é uma besteira? Paulo vai dizer que as mulheres sejam muito bem vestidas, ataviadas, se vistam com pudor. Se vistam-se com pudor. Se você está fazendo o seu irmão pecar, e homens também, se você está fazendo mulheres pecar, outras mulheres desejarem o seu corpo, você está levando outras a pecarem, outros a pecarem também. E aí? As suas atitudes, o seu testemunho, as pessoas, em todo tempo, em constante, as pessoas estão te observando. E não é para se fazer, para causar uma aparência para as pessoas, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É a sua vida diante do Senhor. Peça para o Senhor santificar suas vestimentas. Peça para o Senhor santificar a sua postura. Que você vai começar a desfazer de coisas que você falava, meu Deus do céu.
Se teve uma das coisas, uma das coisas que o Senhor foi me libertou foi de vestimentas. E o dia que eu entrei, isso no início da minha conversão, e quando eu entrei numa loja que uma moça me trouxe um vestido, eu me senti suja, impura, eu me sentia suja, eu me senti constrangida e envergonhada. Eu nem abri a cortina para poder ver o vestido. Eu me senti envergonhada, eu me senti suja. Porque o Espírito Santo tá aqui, ó. E ele vê. E além dele ver, ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes. Assim como eu só tô falando aqui de vestimenta, mas quando a palavra se abre, precisa haver reverência. Outra coisa que eu até posso citar aqui, uma das coisas que eu não suporto, falando aqui de mim, tá, gente? Pessoas que estão no culto, a palavra começou e estão lá, ó, matracando. Gente, falta de reverência. Falta de reverência, a palavra se abriu, é Deus falando. Não, mais do que ter reverência e respeito com o pastor que está ali pregando, você não está tendo reverência com a palavra de Deus, temor. As pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas entram de qualquer jeito, estão saindo de qualquer jeito, vazias do culto, porque falta ali o temor, falta ali a reverência, que não tem. Por isso que saem e entram a mesma coisa, da mesma maneira, e não há uma transformação na vida dessas pessoas. Não há uma transformação na vida dessas pessoas. Para ser transformado, dói. Dói porque você passa por um processo de lapidação do Senhor. Nem sempre você vai fazer o que você quer. E na maioria das vezes, 99%, você não vai fazer o que você quer. Você vai ter que renunciar para viver a vontade de Deus. Talvez 1%, talvez você viva daquilo que você quer quando você anda. Mas mesmo assim, quando você quer andar verdadeiramente sobre os passos do Espírito Santo, esquece, você não vai fazer mais a sua vontade. Você não vai fazer. Você quer estar em lugares e o Espírito Santo fala, não é lugar para você. Isso não é para você. Isso não te pertence. Eu sou a prova viva disso. E creio que você também aí do outro lado que está me ouvindo já viveu experiências assim, tal como essas. E deixa aqui, se você viveu alguma experiência, deixa aqui, marque aqui. Vou contar uma última que, até o momento que eu vivi. Eu tava indo pro culto e eu fui colocar um colar. E eu gosto muito de colar. Mas não é aqueles delicadinhos, eu gosto de colar, né? E eu fui colocar, eu me olhei no espelho e eu me senti um incômodo. E mesmo assim eu não dei ouvido ao Espírito Santo. E saí e fui pro culto. E tava muito calor. E daqui a pouco começou a me pinicar o meu pescoço inteirinho. E aquela alergia, aquela coceira, quando eu cheguei em casa, enfim, tava coçando ainda depois de 2 dias, depois de uns 2, 3 dias, subiu aqui, ó, uma alergia imensa, gritante isso daqui, ó. Imensa. E uma mulher falou assim, daí deve ser cobreira, você tem que fazer simpatia, foi a aranha que te picou. Tava horrível o meu pescoço. E uma farmacêutica falou assim, não, passa essa pomada aqui, você vai passar 3 vezes ao dia e você vai ficar de olho, se caso não passar, você tem que ir pro hospital. Não, tudo bem. E aí eu comecei a passar aquela pomada e aí o Espírito Santo falou pra mim, você não me agradou quando você estava com aquele colar, você queria chamar a atenção e quem tem que chamar a atenção sou eu e não você. Eu falei, não. Eu falei, vou ter que jogar todos os meus colares fora. Gente, não era pouco, eu tinha muito colar. Muito mesmo. Eu só não joguei um exceto, porque eu ganhei. E é pra ir em casamento, assim, em festas, né? Mais requintados, assim, festas de casamento. Esse eu guardei. E também não vou usar ele, só se for pra realmente para um casamento. E se o Espírito Santo deixar, foi que eu ganhei e eu deixei esse. O resto, eu joguei tudo fora. Tudo fora, de sacolinha assim, eu joguei tudo fora. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu entendi.
Se isso vai me aproximar mais de Deus, eu tendo que deixar as minhas vontades, assim eu vou fazer, para me aproximar mais dele, para me parecer a cada dia mais com o Senhor, porque é isso que eu quero. Eu quero me parecer a tal ponto com ele, quando as pessoas olharem para mim, as pessoas não vejam mais a Laís, porque a Laís mesmo não tem nada de bom, mas que as pessoas vejam a presença dele em mim. E é esse temor, essa reverência que nós precisamos ter. É esse temor, essa reverência que precisa ser resgatada. Que as pessoas vejam Cristo em nós. E infelizmente até mesmo dentro da igreja. Nós precisamos voltar ao início, ao primeiro amor, às primeiras obras, ao temor, à reverência. E saber como é que o Senhor quer que a gente se porte, como Ele quer que a gente se vista, como que nós queremos agradar o Senhor com as nossas vontades, como nós queremos aproximar de Deus com as nossas vontades. Eu vejo um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu fico pensando, Enoque agradou a Deus de todas as formas, até o que Deus não pediu, ele falou assim, eu vou renunciar porque eu amo a Deus. Até o que Deus não me pediu, eu vou renunciar por amor a Ele, porque eu amo Ele, eu quero provar que eu amo Ele. Eu sei que tudo aquilo que nós fizermos, nada vai alcançar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Mas quando você ama alguém, você quer provar esse alguém, o quanto você ama, o quanto você deseja estar na presença desse alguém. Você quer fazer de tudo para agradar essa pessoa. Talvez você tá aí e você faça de tudo para agradar o seu noivo, o seu namorado, e não te dá nem valor. Ou amigos, ou pessoas, e não te dão nem valor, você não está sendo nem valorizado. Agora imagina você fazer toda essa entrega que você tem, você canalizar tudo isso para a pessoa certa, para a pessoa que morreu por você. Eu vejo as pessoas, como eu queria que alguém morresse de amor por mim, e morreu. Jesus morreu de amor por você. E foi de amor, não foi os pregos, foi de amor, para não te perder. Então, olha só, se naquele tempo era exigido um alto padrão, de se achegar a Deus, como eu falei, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Porém, o que mudou, muitos não têm mais temor. Não tem reverência, estão se achegando de qualquer jeito, de qualquer maneira diante de Deus. Porque fala, eu estou na casa do meu Pai, então eu posso adentrar de qualquer jeito e de qualquer maneira. E não é assim. Não é assim. E o contexto vai dizer assim, sua morte na cruz. Jesus pagou a dívida que nos pertencia por causa do nosso pecado. Se o que nos separava de Deus era pecado, em Cristo podemos aproximar de Deus e nos relacionar com Ele de forma íntima, como era no Éden. Não é mais o templo, o sacrifício ou o sacerdote. Agora o templo do Espírito Santo somos nós. Ele tabernaculou em nós. Deus vai dar uma figura a Moisés do tabernáculo, daquilo que ele queria, de adoração, de sacrifício, para que o povo pudesse se achegar a Deus através do sacrifício, através do cordeiro. Mas, Deus vai enviar o seu filho e ele tabernaculou nesse templo chamado casa, eu e você. Ele tabernaculou em nós. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso para se achegar, para adentrar na presença de Jesus. Agora o templo do Espírito Santo somos nós. O sacrifício perfeito, definitivo, que nos traz redenção é o de Cristo. E todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador foi feito um sacerdote. Nele temos acesso à presença de Deus. Contudo, Deus não mudou. Ele é de todo bom, amoroso e gracioso. Ele é de todo bom, amoroso e gracioso. Mas o seu padrão de santidade, retidão e justiça continua sendo alto. Deus é Deus e o seu povo precisa ter um coração não com medo,
mas cheio de temor e reverência pela sua presença, muito mais agora que ele habita em cada pessoa. A questão físicas e protocolares foram alteradas, mas santidade é princípio, e princípios são inegociáveis. Continua em vigência, afinal de contas, santidade não é algo que Deus tem, é sobre quem Ele é. Ele é santo e pronto. E pela santidade, por Jesus ser santo, Ele não aceita pecado, Ele não aceita meia adoração, sabendo que você pode entregar a verdadeira adoração a Ele. Talvez, eu não sei a sua vida, mas eu quando estava no mundo, eu adorava homens, gritava para homens que nunca me viram na vida, nem sabem que eu existo. E quando eu vim para os caminhos do Senhor, aí sim, eu entendi, eu posso dar glória a Deus e aleluia. Eu posso me entregar completamente a Ele, entregar a alguém que deu tudo por mim, entregou a sua vida por mim. Olha só, o que nos ligou e nos reconectou com Deus foi Jesus. Mas a pergunta é, você tem Jesus? Porque muitos têm de boca e não têm no coração. Tem muitos simpatizantes da fé que estão dentro da casa de Deus. Não são convertidos e apenas sim convencidos e querem carregar um título de crente, querem carregar um título que eu sou cristão. Não faça isso. Se aproxime-se de Deus, se permita ser liberto, se permita não somente carregar Jesus em seus lábios, mas se permita carregar Jesus no seu coração. Muitos estão com Jesus nos lábios, mas com um demônio no coração, porque estão fazendo as suas próprias vontades. Venha, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, venha como estás. O venha como está, você pode vir de qualquer jeito que você tiver, da maneira que você tiver, fumando, bebendo, usando drogas, do jeito que você tiver. Venha como estás. Só que, porém, quando você caminha com Jesus, não tem como você mais permanecer o mesmo se você realmente quer viver essa transformação. Não tem como você viver o mesmo. As suas vestes mudam, a sua postura muda, o seu linguajar muda, o seu semblante muda, tudo muda quando você caminha com Ele, tudo muda, tudo muda. Não tem como permanecer o mesmo. As pessoas que permanecem as mesmas, na presença de Deus, da forma como chegaram, são pessoas que não querem abrir mão e não entenderam ainda o Evangelho, não entenderam, não tiveram ainda a revelação de quem Jesus é. Peça para o Espírito Santo te revelar quem Jesus é. Eu te garanto que você terá a revelação de quem Ele é, para que você não ande mais de qualquer jeito e nem da sua maneira. Porque olha só, você tem Jesus, como eu fiz aqui a pergunta. Porque não tem como ter o Filho e não ter o Pai. Muitos dizem ter Jesus, mas não querem o Pai. Então você não tem nenhum nem a outro. Porque para ter um, você tem que ter o outro. Não tem como ter o Pai, apenas só Deus, e não ter o Filho. Você não tem a ninguém. Você não tem ninguém, não tem como se aproximar de Deus se não for através de Jesus Cristo. Você só se aproxima de Deus através de Jesus Cristo. O único acesso para você chegar a Deus é pelo seu Filho Jesus Cristo. Então não tem como dizer eu tenho pai, mas eu não gosto do filho. Não tem como. Não tem como. Se você não gosta de um, você não gosta de outro. Não tem como. E olha só a conclusão que vai dizer. Diante disso, poderíamos desenvolver um clima de medo. Assim como o povo de Israel teve em Êxodo, capítulo 20, do 18 ao 19. Eles não queriam nem ouvir a voz de Deus, pois temiam até a morte. O medo do povo era legítimo por conta do pecado que tinham. Mas como diz Paulo, graças a Deus por Cristo Jesus, Romanos capítulo 7, versículo 25. Nele o nosso Salvador e Redentor. Perdoe. A ira de Deus foi aplicada, a cruz é para nós. O caminho para o relacionamento com Deus, aquilo que estava quebrado foi religado pela cruz de Cristo, foi religado, aquilo que estava quebrado foi religado através de Jesus. E é isso, uma das coisas que mais me chama a atenção,
na palavra de Deus é que o povo teve a oportunidade de se aproximar de Deus. O povo teve a oportunidade. Deus queria se relacionar com o povo, só que o povo não queria se relacionar com Deus. Porque para se relacionar tem que haver um comprometimento. Para se relacionar tem que haver renúncia. Para se relacionar, eu vou ter que abrir mão das minhas vontades. Porque no relacionamento você não faz o que quer. Se em um casamento só uma pessoa cede, a outra não cede, não dá certo. Ou se as duas levam ferro a fogo, as coisas, não vai. Um precisa saber ceder. E isso é balanceado, isso é equilibrado. Um dia o esposo cede, outro dia a esposa cede. Tem que haver consenso, diálogo num relacionamento. Qual é o relacionamento que você entra para não ter diálogo, para não se interessar com o que o outro faz, ou com o que o outro está pensando? O povo não queria, o povo queria andar nos seus próprios deleitos, nos seus próprios deleites. O povo queria andar conforme a sua vontade e passa essa responsabilidade, fala assim: não, Moisés, ó, já que você fala aí com Deus, fale você mesmo, porque ele é bravo mesmo. Fale você com ele e você mesmo passa o recado. Deus queria se relacionar com o povo de tal maneira que Deus não precisasse usar profetas para falar com o povo. Deus queria se revelar com o próprio povo de tal maneira que não precisasse usar profetas. Mas Deus teve que usar os seus profetas, e ainda os seus profetas são escarnecidos porque o povo não acredita nos profetas, porque ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal, existe 7.000 que não se dobraram ao sistema, à corrupção, às suas vontades deste mundo. Ainda existe aqueles que estão de pé fazendo a vontade de Deus e pagando um preço. Existe ainda os 7.000 que não se dobraram, não se curvaram às suas vontades. E o povo não queria se aproximar de Deus, mas Deus estava desejoso de se aproximar do povo. Só que aqui vemos que Deus não taca o pé, não chega arrombando nada. Deus é educado, ele bate na porta. Eu posso entrar? Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo e você com ele. Por isso que Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei com ele e cearei. Deus está chamando a atenção, Jesus está falando essa palavra não para quem está no mundo, mas sim para a igreja, porque a igreja se perdeu pelas obras, se perdeu pelos serviços, se perdeu pelas patentes, se perdeu em si mesma e esqueceu Jesus do lado de fora. E Jesus está querendo se aproximar novamente com o teu povo. Mais do que o serviço é você estar na presença dele. Por isso que uma das coisas que o Senhor sempre falou para mim, depois de uma mudança do primeiro ministério, Laís, eu não quero você enraizada. Desculpa. Eu não quero você mais enraizada em lugares, em pessoas. Eu quero você enraizada em mim. Porque quando eu tiver que te mover, eu te movo, porque as suas raízes não estão em lugares, em pessoas, em ministérios, em coisas. As suas raízes estão em mim, em mim. Então, o que nós devemos congregar, cultuar, e eu super apoio isso, precisa, e como faz falta. E como faz falta. A gente precisa estar na igreja, precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. Estar no clero, no ambiente profético, isso é maravilhoso, não tem preço, não há algo como descrever, só sentir e presenciar. É o único, é o único. Se você não tem prazer de estar na casa do Pai, o que você quer fazer na eternidade? Eu fico me perguntando. Se você não tem prazer, se você não quer estar na casa de Deus, porque é lá também que Deus se revela, se manifesta, que Deus vai falar, porque, gente, você gosta de ficar procurando mensagens para ser edificado, é muito bom você às vezes ouvir uma mensagem no YouTube, só que se você tem casa, vai para tua casa. Vai para tua casa, vai para a igreja onde você congrega, vai ouvir a palavra lá. Deus estabeleceu homens e mulheres de Deus para estar à frente, para falar da palavra dele. Ouça
atentamente a palavra. O Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não tem prazer de estar na casa de Deus, como que você quer ir para a eternidade e fala e anseia pela eternidade? É hipocrisia, é incoerente, porque o que nós vivemos aqui como igreja, como um ambiente de culto, é preparação para a eternidade, daquilo que nós vamos viver lá. E não é de qualquer jeito, porque os anjos não adoram de qualquer jeito, eles adoram. Eles se entregam. Só que Deus não quis apenas que os anjos ficassem ali santo, santo. Jesus queria uma adoração espontânea. Senhor, o Senhor é lindo, eu te amo. Com as suas lágrimas, você adora o Senhor. Com o seu silêncio, você adora o Senhor. Com o seu levantar de mãos, você adora o Senhor. Ele queria uma adoração espontânea, por isso que Ele escolheu eu e você, para nos aproximarmos dEle, para termos relacionamento. O povo só queria essa aproximação com Deus com medo da morte. E muitos hoje em dia só estão na presença de Deus com medo de ir para o inferno. E eu digo algo muito profundo, você não tem que ter medo de ir para o inferno, você tem que ter medo de não conhecer o teu Criador, de não andar com o teu Criador, de não querer ter relacionamento com o teu Criador. É disso que você deve temer. E a aplicação vai dizer assim, a conclusão, como eu li. Como eu falei, muitos se aproximam de Deus com medo de ir para o inferno, mas que o seu medo não seja disso. Porque Deus conhece as intenções e as motivações do nosso coração. E olha a aplicação do estudo que vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. O escritor nos encoraja a entrarmos na presença de Deus com ousadia, por meio do caminho até lá, que foi inaugurado pelo sangue de Jesus. Esse é um convite à permanência no lugar da presença de Deus. Jesus nos fez um convite com a sua morte e ressurreição. Permaneçam em mim. Jesus fez um convite através da sua morte e ressurreição. Querem conhecer o Pai? Permaneçam em mim. A Bíblia diz que o Filho e o Pai, eles são um e eles trabalham juntos, até hoje, e eles não se cansam. Você quer conhecer o trabalhar de Deus? Conheça Jesus. Se aproxime dele. Não tenha medo. Se você tem medo, seja sincero. Seja sincero. Tire as suas máscaras e fale, eu tenho medo disso. Seja sincero. Às vezes contamos tantas coisas para tantas pessoas e deixamos de contar para quem mais se interessa pela minha e pela tua vida, que é a presença de Jesus. Ele se interessa por tudo. Tudo que se passa com você, Jesus ele se interessa. Então conte tudo a Ele. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele. E aqui a aplicação diária diz assim, qual é o seu nível de proximidade com Deus? A segunda pergunta. Quais são as barreiras que te impedem viver na intimidade com o Senhor? Se você identificou, agora eu, Laís, tá? Acrescentando aqui algo. Se você identificou algo que tem te impedido de aproximar do Senhor, de viver essa intimidade, arranque fora. Arranque fora. Se é uma Netflix, sei lá, se é um futebol, se tenha sido até mesmo a obra que tem te impedido de ter essa intimidade com Deus, pare por um tempo. Pare por um tempo. Eu não sei, 3 meses, 6 meses, pare por um tempo. Eu te garanto que o Senhor vai se alegrar muito disso, muito. Tire, arranque aquilo que tem interferido a tua intimidade. Porque e se fosse o seu casamento? Se você soubesse que o seu casamento está ameaçado, você não faria algo para resgatar o seu casamento? Um jantar para o seu marido, né, para sua esposa, algo que você ia fazer para poder resgatar o seu casamento. Você iria fazer. Então resgate a sua comunhão com o Senhor. Resgate a sua comunhão com o Espírito Santo. Resgate a sua comunhão com Deus através de Jesus. A terceira pergunta, você tem buscado a Deus todos os dias?
A quarta pergunta: você entende o privilégio de poder acessar a presença de Deus? E a quinta pergunta: de qual pecado você precisa abrir mão hoje, agora e nesse exato momento? Ah, Laís, eu sei, identifico, só que eu não consigo. Dobre o seu joelho e diga ao Senhor: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu sou fraca, eu sou limitada, me ajuda. Eu sou limitada, me ajuda. Mas eu não posso andar mais com esse pecado, conhecendo a tua verdade, daquilo que o Senhor espera de mim. Eu não posso mais andar com aquilo que desagrada o Senhor. Eu não posso ficar com pecados de estimação, porque eles vão me levar para o inferno. E eu tenho a consciência disso. Mas sozinho eu não consigo. Se precisar procurar ajuda, procure ajuda. Procure ajuda de líderes. Procure. Mas o que você não pode fazer é viver uma vida e passar uma vida aqui, longe da presença de Deus, o qual como se fosse, nós estamos num ensaio, nos preparando para aquele grande dia. Quando a trombeta tocar, Jesus chamar o meu e o teu nome. Mas se a trombeta não tocar antes disso, ele pode nos chamar. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Se o Senhor tomar a nossa vida hoje, a nossa vida é um sopro. Se Ele arrancar esse fôlego, nós vamos para onde? Te conserte com o teu Deus. Quando você levantar, se conserte com Deus. Quando você for dormir, se conserte com Deus. Mas não vai dormir nem acorde. Começar o teu dia sem se consertar com o teu Criador. Não faça isso. Porque nós não sabemos quando será a última hora. Nós não sabemos quando será que o Senhor vai nos chamar. Então, qual é o pecado que você precisa abrir mão? Talvez a Netflix, um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, o Instagram, o TikTok, enfim, sei lá quantas mais redes sociais que tá tendo. O que é que tá te fazendo pecar? Renuncia. 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 Se é por um tempo, renuncia por um tempo. Até que você possa estar totalmente liberto. E isso só vai te levar mais próximo do Senhor e não mais perto de Satanás. E aqui eu fico com esse devocional. Não deixe de compartilhar, não deixe de abençoar outras vidas. Abençoe, compartilhe, para que outras vidas também possam ser aí abençoadas, para que outras vidas possam aí entender que precisam se aproximar de Deus urgentemente. Temos ansiedades para tantas coisas, mas se nós usarmos, vou dizer, uma ansiedade boa, desesperada para buscar a presença de Deus, busque e anseie e deseje em buscar, em se aproximar mais de Deus através de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e se assim o Senhor me permitir, segunda-feira nós estaremos aqui juntinho para mais um momento devocional, aprendendo como agradar ao Senhor, como ver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana.